Livro A Dama, Seu Amado, Seu Senhor. Parte 2. Seu Amado. Capítulo 7. Abraçando outra pessoa. 2 jovens caminham pela praia de mãos dadas. É evidente que se amam. Não estão se agarrando, nem agindo de modo inadequado. Simplesmente irradiam paz e serenidade. Os olhos deles refletem a harmonia interior. Quando sorriem um para o outro, é um olhar de confiança, compaixão e admiração mútua. Essa é uma relação muito especial, difícil de encontrar, mas vale a pena buscá-la. É bem mais fácil descobrir a paixão intensa, arrasadora, que explode como um vulcão, libertando a lava ardente que queima as roupas, arranca os lençóis da cama e deixa os parceiros satisfeitos e ofegantes em doce tranquilidade. Embora esse tipo de paixão possa ser bem estimulante, não indica necessariamente amor. De fato, em alguns casos, até prejudica a nossa capacidade de reconhecer o amor verdadeiro. A paixão pode nos prender e enganar. Pode distrair nossos sentidos e impedir que percebamos quando um relacionamento está perturbado ou, pior ainda, é perigosa para a nossa saúde emocional e espiritual. Não estou de forma alguma sugerindo que nos tornemos insensíveis ao ponto de não podermos perder totalmente o controle nos braços de nosso cônjuge. Por que iríamos transformar algo tão agradável numa troca clínica de líquidos corporais? O leito conjugal pode e deve ser um lugar para nos envolvermos em brincadeiras eróticas e excitantes. O que é preciso destacar é que, às vezes, escolhemos nossos parceiros porque eles nos atraem fisicamente. E depois que descobrimos que não há suficiente atração interior para sustentar-nos à medida que vão mudando. E eles mudam. Uma coisa a respeito da vida, caso você viva bastante, é que ela é o grande igualador. Os jovens envelhecem. Os que são bonitos perdem em parte a beleza. E as linhas suaves da juventude dão lugar à aparência gasta da maturidade. Quando um relacionamento se baseia na atração física, o que acontece quando a beleza física se vai? O que acontece quando as chamas ardentes passam a ser pouco mais que um clarão? O verdadeiro amor é mais forte que tudo isso e pode suportar a passagem do tempo. O verdadeiro amor é como um vinho fino, que fica mais doce quando envelhece. Outro dia, uma jovem empurrando um homem numa cadeira de rodas apresentou-se diante da igreja reunida. O corpo do homem era todo torcido e seu rosto uma máscara de permanente sarcasmo. Curvado para a frente na cadeira, ele parecia ignorar onde se achava. Desci os degraus do púlpito para falar com a jovem e saber do que precisava. Tinha praticamente certeza de que a moça era uma enfermeira que cuidava daquele pobre infeliz, cuja condição o deixara dependente e desfigurado. Abaixei-me até a orelha dela e sussurrei: "O que posso fazer para ajudá-la?" Estava certo de que desejava orações pelo seu paciente. Fiquei espantado quando a moça apresentou o homem como seu marido. Com o queixo levantado e os lábios firmes, ela declarou que o casal queria fazer parte da igreja. Falou com orgulho, como se ele estivesse ao lado dela com um terno de corte italiano. Embaraçado com a minha suposição, mas lamentando o problema deles, tropecei à procura de palavras adequadas para a situação. Enquanto me demorava em responder-lhe, ela se abaixou para enxugar um fluxo de saliva que escorria dos lábios do marido como um fio de macarrão. Depois de cuidar amorosamente dele, a jovem ficou de pé para continuar o pedido. Explicou que o marido sofrera um terrível acidente que o deixara completamente incapacitado.
Num dia, ele fora um homem saudável, vibrante, viril, e no seguinte era aquilo que estava sentado na minha frente. Tive de esforçar-me para engolir as lágrimas, enquanto me senti primeiro cheio de admiração e depois de respeito por essa mulher que podia amar aquele homem e tratá-lo com tamanho afeto. Eu sabia que ela estava com um homem que não poderia mais abraçá-la, tocá-la ou murmurar em seu ouvido. Sabia que ele não lhe dera palmadinhas enquanto se vestiam para o culto, nem lhe lançara um olhar cheio de promessas de amor e satisfação. Sabia que ele não secara o pescoço dela ao sair do chuveiro, nem beijar a sua pele. Sabia que ela precisava cuidar dele, enquanto ninguém cuidava dela. Contei essa história para sublinhar que a vida realmente traz mudanças. Quando nos colocamos diante de uma congregação, de um pregador e de Deus, fazemos em alguns minutos votos que talvez tenhamos de cumprir pelos próximos 50 anos ou mais. Fazemos esses votos e nos encaminhamos para o futuro, um abismo de aventuras inesperadas que pode levar ao perigo sem qualquer aviso. Os votos são um cheque em branco que o destino irá preencher à medida que caminhamos juntos pela vida. É bem possível que tenhamos de cumprir esses votos, aqueles que dizem para melhor ou para pior, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde. Seremos capazes de cumprir essas promessas em face da calamidade, pobreza e enfermidade? Todos nós queremos alguém do nosso lado, com quem possamos contar em qualquer situação, boa ou má. Esse é o amante que importa. Quase todos pensam que o bom amante é aquele que sabe desempenhar proezas sexuais com habilidade e sensibilidade. Isso seria ótimo se passássemos a vida inteira na cama, mas a verdade é que o bom amante não começa nem termina no quarto. O bom amante é aquele que fica quando todos os demais se vão. Não importa se é tão frágil quanto um gato e tão sensível quanto um nervo exposto. Esse homem não a amar. Se esse homem não a amar sinceramente, perderão o significado. Amar o corpo não basta. Sua mente e seu espírito também precisam ser cuidados. Que importa se seu homem tem o físico de um Adonis, se ele não a protege numa tempestade? Seus olhos cintilantes não significam nada. Não significam nada se não provar que é confiável numa crise. Ó, minha amiga, ser um bom amante é mais do que carícias e beijos ardentes. É a habilidade para prender o vento frio da vida nas mãos quentes até que ele se aqueça sob o seu toque amoroso. É ficar ao seu lado, ao meu lado, até que a luz de meus olhos se apague e beijar meu rosto uma derradeira vez. É a capacidade de ficar comigo até que a máquina pare e o oxigenador deixe de bombear ar em meus pulmões e eu fale uma última vez ou aperte sua mão. Se você já teve de enfrentar uma verdadeira tempestade, precisará de um amante, mas não do tipo que geralmente procuraria. Um amante do dia, não só da noite. Os amantes do dia são mais difíceis de achar do que o tipo que apalpa a noite. Se uma tragédia financeira ocorrer, ou pior ainda, uma tragédia física, ele continuará seu amante? Sei que são pensamentos sombrios que as pessoas raramente consideram, mas são realidades da vida. Sei que a palavra, entre aspas, amante, é usada displicentemente e muitas vezes da maneira errada. Já que estou fazendo uso frequente dela, devo diferenciar entre a minha ideia e o que é sugerido por amante em nossos dias. O termo é amplamente empregado para todo tipo concebível de arranjo sexual conhecido pelo homem.
Quando uso a palavra amante, por favor, compreenda. Eu a emprego da mesma forma que Salomão o faz no livro Cântico dos Cânticos. Faço uso dela para descrever a santidade de um indivíduo em um relacionamento conjugal, em que há dedicação mútua. Mas essa palavra significa mais do que apenas estar casado. O propósito é descrever os parceiros que seguem o plano divino. Há pessoas casadas que não são amantes. Entre elas estão os adúlteros, os interesseiros, os cônjuges indiferentes. Existem alguns cujas cicatrizes são tão profundas que acham difícil aceitar o plano de Deus. Compreendo isso. Ser um participante ativo num casamento dedicado não é uma tarefa fácil. E são muitos os que falham nesse aspecto. Só o fato de haver dificuldade em corresponder ao papel não significa que o conceito de matrimônio santo seja deficiente. O plano de Deus é perfeito, as criaturas é que não são. O que ameaça a nossa sociedade é o fato de que muitos se tornaram tão frustrados que alteraram o plano mestre para adequá-lo à sua própria situação e às suas necessidades. É ilógico, porém, redesenhar o mapa para ajustar-se ao fato de estarmos perdidos. É isso que fazemos quando entramos em pseudos casos de amor. Eles imitam o casamento e, na verdade, zombam dele. Compreendo que muitas dessas pseudo-relações são sinceras e importantes para os parceiros, mas é possível estar sinceramente errado. A palavra de Deus deve ser o nosso mapa. Devemos segui-la, mas se nos perdermos, é preciso lembrar que jogar fora o mapa não nos ajudará a encontrar o caminho de casa. Infelizmente, a maior parte dessa geração reduziu o amor a sexo. Eles não são a mesma coisa. Esses casos que vão e vêm não têm substância duradoura e se parecem mais com vestes frouxas. Esse tipo de roupa é excelente no calor, mas no frio você precisa de algo que aconchegue a pele e impeça que as intempéries a atinjam. É isso que eu quero num relacionamento e aposto que você também quer o mesmo. Quem gostaria de algo que escorregue como um roupão de banho num temporal de granizo? Quero um relacionamento que me proteja nas tempestades da vida. Esse deveria ser o ideal de todos. Vamos procurá-lo. É possível que não alcancemos o alvo, mas ai de nós se perdermos completamente de vista o nosso objetivo. O casamento deve durar para sempre. E a única maneira de uma relação sobreviver à incerteza do futuro e aos altos e baixos inevitáveis da vida é ter